acolher a todos os que são da paróquia da Catedral e todos que fazem parte da diocese, porque existem pessoas aí de outras paróquias da nossa diocese de Paulo Afonso, porque também eu compartilhei o link da reunião com os padres e muitos de outras paróquias estão participando. Quero acolher a todos, a agentes da Pastoral do Dízimo, da Catedral e de toda a diocese de Paulo Afonso. Assim que vocês forem entrando, nós já vamos dar início para não ficar muito tarde o nosso encontro, mas vamos iniciar rezando, pedindo ao Espírito Santo que ilumine Aristides e o coração de todos nós para acolhermos esta mensagem sobre uma pastoral de extrema importância, um trabalho de extrema importância para a vida da igreja, que é a pastoral do dízimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Dízimo, rogai por nós. Eu peço que todos, menos Aristides, desliguem os seus microfones. Aristides, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Zé. Este momento é nosso e vamos juntos compartilhar essa sua experiência de muitos anos de pastoral do dízimo, de trabalho com animação do dízimo na Igreja do Brasil. Agradeço mais uma vez o carinho, a oportunidade que vocês me dão da missão. Agradeço a Tida por ter feito esse meio de campo, não é? Uma zeladora da pastoral do dízimo que encanta a gente. E muito obrigado para o senhor nos acolher mais uma vez, padre. Obrigado também por nos acolher agora na diocese, através daqueles que estiverem conectados pelo canal do YouTube, pelos outros canais que hoje estão sendo disponibilizados para a gente poder estar atuando. Muito obrigado. Pronto, Aristides. O momento agora é nosso. Queremos ouvir o que é o dízimo, qual a importância do dízimo na comunidade. Claro que essa nossa formação terá dois momentos. O momento de hoje e o momento de amanhã. Então, eu peço que todos que estão conectados aí aproveitem o máximo. Quiserem fazer perguntas, pode colocar no chat. E, Pedro, eu peço que faça a intermediação das perguntas, porque minha internet aqui não está muito boa, estou com o celular. E assim também, primeiro, Aristides, você faz a explanação, em seguida, as pessoas ficam abertas para fazer perguntas ou interferências, aquilo que quiserem ter consciência do trabalho no dízimo em sua comunidade, em sua paróquia, seja da Catedral ou qualquer outra paróquia da nossa diocese. Fica à vontade, Aristides. Maravilha, padre. A casa é tua, a diocese é nossa. A ideia... Pode começar. Ok. A ideia é de que a gente pudesse trabalhar o dízimo em três instâncias, não é? A primeira delas seria o dízimo em si, um pouco da sua história, da sua formação, porque se nós não conseguimos compreender o que é o dízimo, para que serve o dízimo, como experimentar e vivenciar essa realidade nas nossas comunidades cristãs, nós não vamos conseguir caminhar para lugar nenhum. Depois trabalharmos um pouco a importância das pastorais, os membros que compõem a pastoral do dízimo, sua importância, quais são os novos desafios, o que é que precisa ser feito hoje, não é? E depois gostaríamos de atuar também junto aos fiéis, falando um pouco sobre o dízimo e o cotidiano na vida dos cristãos católicos, né? Principalmente nesse período pandêmico, nesse período onde todos nós estamos em isolamento, onde todos nós estamos sendo pegos de surpresa, né, com relação aos modos operantes das nossas comunidades, não estamos podendo
nos reunir, estamos fazendo o que é possível através das redes sociais, mas a igreja, longe de estar fechada ou parada, ela nunca esteve tão atuante, ela nunca esteve tão viva. Ela está viva agora dentro de cada casa, ela é representada por cada um de nós, cristãos católicos, cada fiel dizimista é hoje um agente transformador da sociedade. Então, quando nós falamos sobre o dízimo, a primeira coisa importante da gente deixar claro é o que é o dízimo, não é? O dízimo é uma contribuição periódica e sistemática. Por quê? Porque a partir de como eu vivo a produção, dependendo de como eu recebo, eu vou estabelecer, então, uma maneira de atuar com o dízimo dentro da comunidade cristã. Então, se eu trabalho e recebo uma vez por mês, eu vou contribuir com o dízimo uma vez ao mês. Se porventura eu trabalho na zona rural e eu trabalho com o plantio e eu só tenho um rendimento uma vez por ano, eu vou contribuir com o dízimo uma vez por ano. Ao passo que aquele também que trabalha e recebe de 15 em 15 dias, ele também pode fazer o seu dízimo de 15 em 15 dias. Ou seja, essa proporcionalidade que o próprio estudo número 8 nos convida a viver é exatamente para que nós possamos viver com equilíbrio e com justiça, hoje o que o 5º mandamento da lei da igreja nos chama a viver. Então, cada qual, segundo as suas possibilidades, socorra a sua comunidade cristã na medida do possível. Então, essa realidade de cada um de nós vai depender da nossa experiência. Então, o dízimo é uma experiência que nós fazemos com Deus através da comunidade de irmãos e irmãs que nós vivemos. Então, o que é feito com esse recurso? Muita gente acha, por exemplo, que é uma maneira que a igreja arrumou de fazer dinheiro. O dízimo ele vai muito além do que fazer dinheiro. Para dar dinheiro na igreja, basta você ter o dinheiro no bolso. Mas para você dizimista, você tem que ter um coração dizimista. Você tem que amar a comunidade. Você tem que entender qual é o projeto que Deus tem para que essa comunidade realize. Então, quando nós hoje debruçamos o nosso olhar sobre a sociedade, o que nós encontramos é uma sociedade marcada pelo egoísmo, pelo individualismo. Nós encontramos hoje uma insegurança enorme, tanto na área econômica quanto na área política. Nós vivemos uma insegurança no que tange a própria violência, essas coisas todas que hoje nós saímos de casa e muitas vezes não sabemos se conseguimos voltar. Então, essa insegurança, essa incerteza, esse estado de dúvida constante que a gente vem vivendo, ela não veio agora com a pandemia. A pandemia ela só fez enaltecer ou colocar uma luz em cima de muitos problemas que há muitos anos a gente vem carregando. E vem carregando por quê? Porque a sociedade precisa ser transformada. Papa Francisco, por exemplo, vem nos convidando a uma igreja em saída. Que significa o quê? Tudo aquilo que eu aprendo e acolho em meu coração na comunidade cristã, eu preciso levar e partilhar na sociedade. Para quê? Para transformar a sociedade de injusta em fraterna, de egoísta em solidária, e assim por diante. Aonde todos, não interessa se branco, se negro, se pobre, se rico, se homem, se mulher, não interessa. Somos todos irmanados no mesmo Deus. Então, o dízimo, a primeira questão dele é, para eu me tornar dizimista, eu preciso ter consciência de que Deus é o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Este único Senhor nos reuniu e nos chama de filhos e filhas, como família nos reuniu. E como família nos convida a termos uma conduta de vida marcada por princípios e valores que nos permitem chegar à santidade, que nos permitam, inclusive, a transformação social, como se tanto almejamos. Ou seja, ao invés de ficarmos buscando fazer coisas hoje para um dia vivermos lá no céu, na salvação, nós somos chamados a trazer o céu para o nosso meio hoje. Somos chamados a trazer todos os valores e princípios divinos nesse encontro com o humano enquanto estamos aqui.
Então, essa fraternidade, essa solidariedade, que nesse período de pandemia tanto vem sendo exigido de nós, ela já deve ser vivida, porque este é o céu entre nós. Só experimenta essa realidade aquele que tem um encontro marcado com Deus. E o dízimo não é diferente. É uma experiência que nós fazemos a partir de um encontro com o ressuscitado. Quando Jesus olha para os nossos olhos, ultrapassa a nossa história, as nossas fragilidades e encontra dentro de nós aquele ser que ele criou. E ele nos transforma e nos conduz, nos ensina e nos envia para que nós possamos realizar ou fazer parte do seu projeto de salvação, anunciando a boa nova. Então, o dízimo, quando chega na comunidade, o primeiro trabalho dele é transformar toda a missão da igreja em algo palpável, aonde cada dizimista passa a ter um quinhão de partilha. Então, cada vez que o padre José Raimundo atende a uma confissão, todos os dizimistas da paróquia estão sentados ali com ele, dando uma orientação, seja para um casal, seja para uma pessoa individual, seja para um jovem, seja para alguém que está angustiado, seja para alguém que está perdido no pecado. Cada encontro que a nossa igreja promove de casais, de juventude, todos nós dizimistas estamos ali promovendo aquele encontro. Cada cesta básica que é distribuída dentro da paróquia, cada kit de higiene, cada vez que nós socorremos alguém, seja com o anúncio da palavra de Deus, seja com bens materiais, você, dizimista, está realizando aquele trabalho porque ele faz parte deste ser missionário da igreja. O modo da natureza da própria igreja é se desenvolver e atuar no cenário social. É assim que ela nos chama. Muita gente pergunta para mim, a CRX, nesse período de pandemia agora, é lícito a gente dar o dízimo? É o período que a igreja mais precisa, porque é o período onde muitos dos nossos fiéis estão passando por necessidades e apuros. Ah, mas como é que eu faço para levar o meu dízimo? Nós vamos encontrar o meio que for. Seja através de depósito bancário, aplicativo, maquininha, nós vamos dar um jeito de fazer o nosso dízimo chegar lá. Por quê? Porque nós, enquanto igreja, precisamos chegar em todos os lares, principalmente dos menos favorecidos, dos idosos, daqueles que são hoje grupos de risco, daqueles que estão padecendo nosso meio. Então, nunca se exigiu tanto da igreja como se exige nesse momento que nós estamos vivendo. Então, para nós entendermos que o dízimo não se trata de uma taxa ou de um imposto para poder encher cofres da igreja. Não, mas é uma maneira que cada um de nós tem de participar com aquilo que se é e com aquilo que se tem, com aquilo que se produz, de todo um projeto missionário, que nos permita, então, ser presença de Deus e dar a presença de Deus na sociedade hoje. Então, o dízimo ele tem essa característica. Muitas pessoas falam assim, onde é que eu devo levar os meus dízimos? O Senhor vai nos dizer já em Deuteronômio, né? Aonde eu estabeleci o meu nome, ali levareis todas as coisas que vos ordeno. Dentre elas o dízimo. Então, como é que nós descobrimos aonde é o local onde Deus estabeleceu o seu nome? Onde tem o altar dele. Porque é ali no altar onde renovamos a nossa aliança cotidianamente com Deus. Então, a nossa igreja, ela tem esse altar. Mas olha que coisa interessante. São Paulo vai nos dizer, não sabeis que vós sois o templo onde habita Deus? Nesse momento de pandemia, não há diferença entre a casa de Deus e nós. Nós somos um com a igreja. Então, da maneira com que a igreja age, nós vamos agir. Da maneira com que nós agimos, é a igreja agindo. Então, isso é importante de nós termos em mente. Quando o Papa Francisco, ano passado, durante o período da bênção Urbs na Praça São Pedro, sozinho, rasga a Praça São Pedro, ele carrega com ele todos os fiéis. Aparentemente, naquele dia, ele senta ou faz a igreja sentar-se para dialogar com a ciência e fecha as portas da igreja num isolamento social para que o vírus não fosse, mas ao mesmo tempo ele faz de cada lar católico uma extensão da igreja. E ele vai nos lembrar exatamente que somos esse templo. Templo que Deus habita, onde Deus age, onde Deus realiza. Então, o dízimo, ele vai ser experimentado, vivenciado dentro dessa igreja que é viva,
e que transcende as paredes, transcende os muros, transcende os tijolos. Mas essa igreja viva que nos cerca. Então, nós vamos fazer através da comunidade onde a gente vive. Boa noite, Florena. Seja bem-vinda. Nós vamos, então, viver isso na comunidade, seja na matriz, sejam nas comunidades que fazem parte da nossa paróquia. Só vou pedir, meus queridos, para vocês desligarem os microfones, para ficar melhor para os outros poderem ouvir. Então, por que é que, então, nós somos chamados a partilhar? Nós somos exatamente convidados a fazer isso para podermos todos nós fazer parte desse processo missionário, através de cada pastoral. Quando nós somos chamados a anunciar o evangelho, nós precisamos pensar que eu preciso fazer com que o evangelho chegue nas crianças, nos adolescentes, nos jovens casais, na jovem família, no idoso, em todas as faixas etárias, em todos os níveis sociais. E a igreja, então, ela se organiza através de pastorais. Então, nós vamos ter a pastoral da criança, nós vamos ter a pastoral da catequese, a pastoral da liturgia, e cada pastoral, cada movimento, cada organismo vivo, ela tem, então, um papel de levar esse evangelho, e é bonito, porque o papel de todos nós é de promovermos o encontro das pessoas com o acontecimento Jesus de Nazaré. É o que vai nos dizer o item 244 do documento de Aparecida. Então, qual é a missão da igreja hoje? A nossa missão é promover o encontro. Não é curioso? Como promover o encontro num período onde nós não estamos indo para a igreja? Este está sendo o grande desafio para todos nós. É de sermos, então, a presença deste Deus ou o canal dele aonde nós estivermos. Eu tenho encontrado testemunhos lindos de jovens, por exemplo, que estão se disponibilizando para pessoas idosas para ir fazer a compra para eles, para que eles não corram risco de contágio. Isso é uma maneira de evangelizar. Cada vez que nós, através do nosso padre, através da Pastoral da Esperança, levamos consolo a uma família que perdeu um ente querido para essa pandemia e não pôde enterrar o seu ente querido, não pôde viver o luto dessa pessoa. Cada vez que isso acontece, nós estamos trazendo para ela o consolo de Deus. Ou seja, estamos promovendo o encontro delas com o acontecimento Jesus de Nazaré. O próprio Papa Bento XVI nos chama a essa experiência, não é? Porque ninguém se torna católico de uma hora para outra, senão através de um encontro com Jesus de Nazaré. Então, esse encontro, ao mesmo tempo que nos cura, ao mesmo tempo que nos liberta, é aquele também que nos chama ao compromisso de ser a presença de Deus na sociedade do nosso meio. Então, o dízimo, ele acontece dessa maneira. Deus precisa do dízimo, Deus obriga a gente a fazer a entrega, a devolução do dízimo? Não. Nós vamos encontrar na história diferentes momentos. Nós vamos ter um primeiro momento onde o homem começa a contribuir com o dízimo porque ele se encanta com a natureza. Ele fica tocado com os mistérios que essa natureza tem. Seja com o trovão, seja com a chuva, com a força dos rios, dos mares, com a beleza das flores, com a maneira com que os frutos ocupam seus espaços na natureza. Todas essas coisas foram fazendo com que o homem, sem encontrar exatamente uma maneira de explicar tamanha beleza, descobrisse ou imaginasse que por detrás de cada um desses eventos tivesse um ser superior. Surge com isso as mitologias ou politeísmo. Então, quando nós pegamos os sumérios, os fenícios, os gregos, eles já contribuíam com o dízimo, antes mesmo da Bíblia existir. E eles contribuíam com o dízimo para quê? Aplacar a fúria dos deuses. Eles sabiam que para plantar, para colher, eles precisavam do sol, da terra, da água, eles precisavam das bênçãos dos deuses. Então o dízimo já vai acontecer nesse período. Mas há um momento em que Deus vem e se manifesta e se revela para Abraão. E quando ele faz isso com Abraão, ele vem e diz, olha, essa ideia que vocês estão tendo de muitos deuses é equivocada. Eu sou apenas um.
E Abraão, então, dá início a um relacionamento com este único Deus. E uma das coisas que ele vai fazer, está lá em Gênesis 14, vai ser exatamente a devolução do dízimo. Mas em nenhum momento Deus pediu dízimo para ele. Nunca. Aliás, tem um salmo que vai nos dizer: para que é que eu preciso dos animais do teu estábulo, se todos os animais das florestas são meus? Há um momento em Jeremias que ele também vai nos dizer: para que é que eu preciso da água do seu jarro? Todos os rios são meus. Faz antes um ato de adoração. O que é esse ato de adoração, senão essa comunhão que nós fazemos com Deus? E no ato de fazermos esta comunhão com Deus, vamos deixando o homem velho para trás e vamos fazendo uma experiência cotidianamente de conversão, nos transformando em homens e mulheres novos, com valores e princípios, para que nós possamos juntos, então, ser testemunho do amor, da solidariedade, da fraternidade, como nos diz o Papa Francisco, sermos testemunha e dizer ao mundo que o nome de Deus é misericórdia. Ele vai, ao longo da história, passar por várias etapas, por várias maneiras diferentes. Não é? Ele vai ser feito a partir dos grãos e dos animais. Depois nós vamos encontrar um momento onde ele será entregue aos sacerdotes, aos levitas, e estes vão tomar conta, então, dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Nós vamos encontrar isso no livro de Deuteronômio, seja nos capítulos 12, 14, 16. Capítulo 15, praticamente, é todo dedicado a essa prática do dízimo. Por quê? Porque foi uma maneira que Deus, apesar de não pedir, não exigir, ele encontra nesta prática uma oportunidade de renovar com o homem sua aliança. Então, 3 elementos são fundamentais. É o altar, é ser fruto da nossa produção e é o desejo de obediência a Deus. Então, esses 3 elementos nos levam para a comunidade, nos tornam irmãos e ele tem uma missão a ser cumprida. Então, o dízimo ele vem desde lá, já quando se caminhava pelo deserto, já com Moisés. Ele tinha todo um trabalho de apoio que hoje a pastoral vai ser compreendida e ela vai ser entendida a partir da dimensão religiosa, eclesial, social e missionária. Então, essas 4 dimensões findam por nos trazer, então, aquilo que o dízimo representa no convívio das nossas comunidades. Uma das perguntas que nos trouxeram foi: quais são os efeitos que a oferta do dízimo produz na pessoa e na comunidade? Muitas pessoas elas falam o seguinte: quando eu vou à missa e eu levo um ofertório, faço uma oferta, eu já contribuí com o dízimo? A primeira coisa que é importante a gente entender é: dízimo é uma coisa, oferta é outra. Assim como esmola é uma instância, donativo e contribuição são outras coisas. Então, vamos lá. O dízimo tem como base a nossa produção. Se eu trabalho e recebo uma vez ao mês, eu vou contribuir com o dízimo uma vez ao mês. Mas se nós temos a oportunidade de ir à missa todos os dias seremos convidados a viver o momento do ofertório, ou todo final de semana. Então, qual será a medida do ofertório? A medida do ofertório é de um coração que tem o desejo de fazer comunhão com Deus. Então, quando nós vamos para o ofertório, é importante que nós saibamos que estamos colocando ali diante do altar tudo que desejamos ver transformado no corpo e no sangue do Senhor. Por isso que durante a oração eucarística nós vamos dizer, não é? Recebe, Senhor, a nossa oferta, santifica a nossa oferenda. E quando nós comungamos tudo que depositamos diante do altar, mas agora transformados no corpo e no sangue do Senhor. Então a diferença, ela só está na sua maneira de exercer. Agora, a finalidade das duas, seja do oferta, seja do dízimo, é o mesmo, que é a missão da igreja, que é a edificação do reino na sociedade em que nós vivemos. Então, para a gente poder resumir, é assim: o dízimo nós levamos para a igreja, para levar a igreja para o mundo. No ofertório, nós levamos aquilo que em nós ainda é mundo,
para ser transformado no corpo e no sangue de Jesus. Deu para entender a diferença de uma e de outra? Então, as duas serão para o estabelecimento e implantação do reino de Deus no nosso meio. Mas elas têm essa ligeira diferença. Ah, Aristides, então, significa que eu não sou obrigado a levar dinheiro no momento do ofertório? Não. Aliás, não há obrigatoriedade nem para um, nem para outro. Por quê? São Paulo vai nos dizer, não é? Não dê de má vontade ou constrangido, pois Deus ama quem dá com alegria. Está intrinsecamente ligada nesse momento da história em que nós vivemos, a partir de Jesus, o envolvimento que nós temos com a nossa vida, com nossos afetos, com a nossa comunidade. Então, nós conseguimos obrigar alguém a nos amar? Da mesma maneira, nós não podemos obrigar ninguém a ser dizimista. Por quê? Porque o dízimo é uma expressão de amor. Só consegue ser dizimista quem consegue compreender a sua comunidade, amar sua comunidade e viver na sua comunidade. Muita gente fala assim, Aristides, alguém que não frequenta a comunidade pode ser dizimista? Por que ele vai fazer isso? Se nós que estamos na paróquia entendemos que o dízimo é só uma maneira das pessoas trazerem dinheiro para a igreja, nós vamos receber. Mas o dízimo, vamos lembrar, é um direito adquirido daquele que participa. Caso contrário, meus irmãos e irmãs, nós corremos o risco de fazer com que as pessoas fiquem na ilusão de que contribuíram com o dízimo e que elas estão quites com Deus. E vamos lembrar, ser dizimista não é levar dinheiro na igreja. Ser dizimista é ser igreja. O dízimo eu não levo na igreja, é ele quem me leva e me faz igreja. É importante que a gente tenha bem claro isso. Aristides, eu posso pagar o dízimo com o meu tempo? Todos nós devemos dedicar nosso tempo ao dízimo. O dízimo do nosso tempo à igreja. Nós podemos fazer isso na nossa família, dentro de casa, na evangelização, através de uma pastoral, através de um movimento que a gente venha fazer parte. Mas nada disso substitui a necessidade de participarmos da nossa igreja com aquilo que nós produzimos. Por quê? Porque o homem em contato com a natureza, a exemplo de Deus, produz algo novo. E é deste novo que nós somos convidados a partilhar. Então, isso é importante para a gente ter em mente. Quando isso acontece, nós entramos, então, em equilíbrio. Ah, Deus precisa do nosso dízimo? Não, não, nós é que precisamos ser dizimista, para que possamos compreender e redimensionar os bens todos. Tem um livro que eu escrevi chamado Fazer Experiência. E nesse livro eu trago 5 experiências de encontros das pessoas com Jesus. Um deles, que me chama bastante atenção, é de Zaqueu, que era um agiota, vamos dizer assim. Ele enriquecia às custas de emprestar dinheiro para o pobre e extorquia os pobres. Ele fazia o que hoje muitos dos nossos bancos fazem, sabe? Emprestam dinheiro, dão crédito para o cidadão, depois eles botam juros de 300%, 400% ao ano e levam o nosso povo à loucura, com cartão de crédito, com dinheiro em banco, essas coisas que a gente conhece tão bem e que deixa o nosso povo brasileiro tão endividado. Muito bem, Zaqueu era um cidadão desse tipo. E quando ele fica sabendo que Jesus vai passar por lá, ele, muito pequenininho, quer ver esse tal de Jesus. Há no coração dele um desejo de ver o Senhor. E ele sobe uma árvore. E é curioso, porque ao invés dele encontrar e ver Jesus, é Jesus quem vai ao encontro de Zaqueu. É Jesus quem o enxerga primeiro, e o enxerga em cima da árvore. E chega até ele e não xinga ele, nem faz nenhum tipo de reprimenda a ele. Não chama ele de pecador, não faz barraco. O que Jesus diz para ele é: hoje eu vou ficar na tua casa, vou jantar contigo. E isso fez com que Zaqueu tivesse uma experiência completamente nova com este cidadão que, quando olhava para as pessoas, e funciona assim até hoje, olhava para além da história. A primeira coisa que Zaqueu vai dizer para Jesus vai ser: olha,
Eu vou corrigir tudo que eu fiz de errado até agora e eu vou devolver o dinheiro daqueles de quem eu tirei. E Jesus vai dizer, hoje a salvação entrou nessa casa. Olha que bonito. Jesus pediu para que Zaqueu fizesse isso? Não. Mas o encontro com Jesus faz com que todos os bens terrenos se tornem pequenos demais. Nós passamos a compreender os bens e a redimensioná-los de uma maneira completamente diferente na nossa vida. Então, todos os encontros, se pegarmos cada um deles, o encontro com a samaritana, o encontro na multiplicação dos pães, do menino que leva os pães e o peixe, em todos os encontros entre humano e divino, nós vamos ter uma experiência. E é o que nos diz Malaquias, né? No capítulo 3, versículo 10, também sobre o dízimo. Quando ele diz, fazei experiência, e vereis se não derramo as minhas bênçãos sobre vós muito além do necessário. Então, experimentar Deus é sair da periferia e irmos para o núcleo do conhecimento. Não há como você fazer uma experiência do dízimo sem ser dizimista. Então, esta obrigatoriedade passa primeiro pelo coração. Leonardo Boff, um grande teólogo, ele diz o seguinte, a santidade nasce no coração, passa pelo bolso e encontra o coração do irmão. Por quê? Porque nós não vamos conseguir compreender as virtudes de santidade se não redimensionarmos os bens materiais. Se não conseguirmos compreender que aquele que hoje passa fome é nosso irmão e precisa da nossa ajuda. Nós não vamos conseguir compreender o que é o cristianismo se nós estivermos fechados ou num isolamento egoístico, fechado dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa bolha. É preciso que nós enxerguemos o outro. E olha, nesse período de pandemia, muitas coisas curiosas estão acontecendo. Porque antigamente a gente andava na rua e encontrávamos bêbados, drogados, andarilhos pela rua. Agora nós temos encontrado famílias inteiras na rua. Nós temos encontrado na rua pessoas que até pouco tempo tinham CEP, recebiam carta, mas que foram despejados das suas casas, porque está desempregado, porque não conseguiu pagar a sua casa na Caixa Econômica e assim por diante. Então hoje, nós precisamos ter olhos ainda muito mais sensíveis, ou que nós tenhamos a delicadeza de emprestar nossos olhos, nossos braços, nossa existência, para que Deus possa enxergar o mundo de uma maneira diferenciada. Então, o dízimo, ele tem essa dinâmica, essa proporção. Quando nós compreendermos isso, você vai perceber que a prática de enfiar a mão no bolso, ela é a última consequência dessa prática. A primeira nasce no coração, no meu sim, na maneira de eu compreender o chamado que Deus me faz. E que bênção traz isso? É curioso que está cheio de igreja perereca por aí, dizendo o seguinte, se você for dizimista, você vai ter casa na praia, você vai ter mansão, você vai ter carro, você vai ser rico porque você... E eu lamento dizer para vocês, mas isso tudo é mentira. Tudo isso é uma farsa que muitos pregadores se utilizam para poder extorquir e tirar dinheiro das pessoas. A grande bênção que nós recebemos ao ser dizimista é exatamente aquela que nos faz filhos e filhas de Deus. As bênçãos que nós precisamos, elas geralmente não dependem do dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, em outubro de 2019, fui diagnosticado com câncer. E iniciei um tratamento muito duro, passei por uma cirurgia muito dura. E eu não tinha dinheiro para fazer todo o tratamento. Mas não me faltou absolutamente nada em nenhum momento. Nem no alimento, nem no remédio, nem na assistência médica. E se vocês me perguntar como isso se deu, na graça. Deus me carregou no colo. Então, eu preciso do que nesse momento? Eu preciso de carro importado? Eu preciso de mais de uma casa? Não era do que eu precisava. O que eu precisava era da graça de Deus. E eu tive essa graça. Eu tive essa presença de Deus que me acompanhou durante todo o meu tratamento. Venci o câncer. Então, o Senhor venceu comigo.
Hoje eu posso dar esse testemunho. A Tida me acompanhou durante todo o processo de tratamento. Uma pessoa especial que Deus colocou na minha vida. Ela, todos os dias entrava em contato comigo, rezando comigo, sofrendo comigo, se alegrando comigo. Essa é a presença de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos compreender a importância da comunidade cristã. Pessoas do Brasil inteiro rezaram comigo. Pessoas do Brasil inteiro se manifestaram como irmãos, como irmãs. Eu pergunto para vocês, eu precisava de dinheiro? Eu precisava de outras bênçãos, se não essa? Então, quando a gente fala sobre que bênçãos, o fato de eu ser dizimista, eu acabo ganhando de Deus, a companhia dele, a presença dele. E isso, como nos diz Santa Teresa, nos basta. Ou como nos dizia São Paulo, Senhor, tua graça me basta. Nesse período de pandemia, muitos de nós, o que precisa agora é só da graça de Deus. Não tem dinheiro do mundo que está conseguindo fazer essas coisas todas. Então é importante que a gente tenha isso. O dízimo deve ser mensal, bimestral ou anual. Vai depender de como você recebe. Se você recebe mensal, mensal. Se anual, anual. Bimestral, bimestral. E o destino do dízimo, a gente trabalhou então um pouco sobre isso. Qual é a origem do dízimo? É curioso isso, né? Eu acho que eu falei isso no outro encontro que nós fizemos, mas muita gente às vezes não participa. É curioso que quando você pega o Gênesis, no capítulo 14, Abraão, ele está defendendo o seu primo Ló, numa batalha no Vale dos Reis, ele vence essa batalha, e por uma razão que nós desconhecemos, ele leva diante de Melquisedeque 10% de tudo que ele havia conquistado. Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer é, por que Abraão fez isso? Por que Abraão não deu 50%, já que era espólio de guerra? Por que ele fez isso? Não é? Então, nós precisamos fazer uma outra pergunta antes. De onde veio Abraão? Ele veio de uma cidadezinha chamada Ur, na Mesopotâmia. Lá eram os sumérios quem tomavam conta. Os sumérios que descobriram a agricultura. Descobriram muitas ciências, dentre elas a matemática. Eles utilizavam-se das mãos para desenvolver a matemática. Eles então achavam, através das crenças deles, que a mão era algo abençoado. Por isso, a bênção é dada até hoje, através das mãos. Os padres, por exemplo, quando da ordenação, recebem uma bênção especial nas mãos. A partir daquele momento, a bênção sacerdotal, ela ganha uma nova dimensão. Então, ela vem desde essas culturas mais antigas. E o que é que eles descobriram? Né? O que é que eles constataram? Que todos os seres humanos nasciam com 10 dedos. Então, eles entendiam o número 10 como um número perfeito. Então, quanto que nós devemos separar para Deus? Um perfeito. Ou seja, a 10ª parte de um todo. Então, eles pegavam 10 pessoas, colocavam cestos na frente dessas pessoas, da produção, daquilo que se produzia, e tiravam, então, o referente a um perfeito dessa pessoa e entregavam para Deus. E faziam isso, dispondo isso sobre um altar no meio da plantação. Os pássaros vinham buscar, eles então entendiam que os deuses tinham mandado buscar. À medida em que Abraão vai fazer, Abraão faz para uma outra causa, por um outro motivo. Ele faz por reconhecimento, gratidão e fé. Reconhecimento de que só há um Deus, gratidão porque este Deus interviu na sua história e fé de que este Deus o estava a conduzir à terra prometida. E é curioso que, apesar de hoje nós temos uma maneira muito própria de contribuir com o dízimo, muito diferente de Abraão, que era espólio de guerra, nós podemos buscar a mesma espiritualidade. Então, eu, Aristides, você que nos ouve, né? Lorena, Geraldo, a Maria, cada um de nós que é dizimista, nós somos dizimistas por reconhecimento. Reconhecimento que há um Deus na nossa vida. E que este Deus é o provedor de todas as coisas. Segundo, nós somos gratos porque este Deus intervém na nossa história todos os dias. Todos nós temos um testemunho para dar daquilo que Deus vem fazendo na nossa vida. E temos a certeza, pela nossa fé, de que este Deus está a nos conduzir a Jerusalém Celeste, à salvação. Tal e qual Abraão.
viveu seu primeiro momento lá no Gênesis 14. Nós vamos compreender mais tarde em Moisés o que deve ser feito com ele. Então, cuidado com as pessoas, o anúncio do evangelho e assim por diante. Então, apesar do dízimo ao longo da história ir ganhando novas dimensões, ele vai se mantendo fiel na sua espiritualidade solidária. Então, o dízimo ele tem essa vertente. Nos faz santos, nos torna pessoas mais sensíveis às realidades dos menos favorecidos, das outras pessoas. Aristides, mas e naqueles países onde não tem tanto pobre? Não existe riqueza que elimine a possibilidade da pessoa ter que ouvir a palavra de Deus, de ser nutrida, alimentada pela palavra de Deus. Ela pode não ter, por exemplo, como na Suíça. Tem o dízimo na Suíça? Tem o dízimo na Suíça. Tem pobre na Suíça? Não, a pobreza deles é diferente da nossa, não é isso? Mas há uma outra pobreza, que é aquela que necessita ser alimentada e nutrida pela palavra de Deus. Precisamos, então, da vivência comunitária para que aquilo se desenvolva. Então, o dízimo ali se faz presença também. Existem lugares onde o dízimo não atende a tantas necessidades sociais? Existem. Mas aonde elas se encontram assim, é muito comum que a igreja, através de projetos chamados Igrejas Irmãs, elas então desloquem recursos. Por exemplo, durante muitos anos, o Brasil se beneficiou com a Europa. Na aquisição de veículo, na aquisição de dinheiro para poder construir centros de formação, centros de pastorais. A Europa, por exemplo, ajudou muitíssimo o Brasil, mandando recursos para cá. Hoje o Brasil manda para a África, manda para a Ásia, recursos e missionários, para que nós possamos desenvolver lá também. Aristides, a nossa diocese, principalmente Paulo Afonso, quem é de Paulo Afonso, Glória, a nossa diocese, o que tem de igreja, de casa paroquial, de carro, ainda hoje, mas com menos intensidade, é graças à doação do povo europeu, principalmente os alemães. É graças ao dízimo deles que muitos dos nossos padres aí, que a gente nem sabe, tem um carro. Eu mesmo, quando trabalhei em Macururé, o carro que eu tive foi os dizimistas da Alemanha, da Advent, que me deram para que eu pudesse celebrar a Eucaristia e reunir as comunidades. E sabe que é uma coisa que muita gente não sabe, padre? É a história do Advent. O Advent, por exemplo, é um organismo que existe para ajudar só o Brasil. Porque na cidade de Colônia, na Segunda Guerra Mundial, né, eles estavam reunidos para uma ocasião de Natal, por isso Advento, né, por isso se torna o nome Advent, né, e eles, assim, desesperançados, porque não tinham recursos, não tinham comida, não tinham nada, estavam vivendo uma desolação enorme por conta da guerra, quando chega um navio carregado de mantimento do Brasil. Né? Então, eles fizeram um pacto, uma aliança na Catedral de Colônia. Daqui por diante, assim que a gente se reorganizar, nós vamos ajudar a Igreja do Brasil. Então, eles cumpriram com isso e vêm cumprindo até hoje. Hoje, com uma frequência menor, né? Por conta dos problemas econômicos também que a unificação das Alemanhas gerou, mas essa é a história do Advent. Bonito isso para a gente, né? Essa parceria, essa cooperação. Pode continuar, Aristides. Então, quando nós falamos sobre o dízimo, nós também agora precisamos entender a importância que tem de nós termos um grupo de pessoas dentro da paróquia preparadas para poder trabalhar com esse dízimo. Aristides, então, a pastoral do dízimo tem que tomar conta do dinheiro. Não, para isso nós temos nas nossas paróquias o conselho econômico. Eles é que tomam conta do dinheiro, eles vão fazer a aplicação, eles vão pagar as contas, eles vão fazer um planejamento financeiro, eles vão fazer todo esse trabalho organizacional, econômico da paróquia. Mas então o que faz a pastoral do dízimo? Ela cuida do dizimista. Então como ela faz isso? É exatamente ouvindo, conhecendo, informando, formando, transformando a vida das pessoas. É muito curioso, meus irmãos e irmãs, que hoje
pouca coisa sabemos sobre aquilo que a igreja faz. Muitas pessoas, às vezes, vão à igreja, mas elas não sabem a fundo aonde chegam os braços e as pernas dessa igreja. Então, é importante que, dentro da nossa realidade, né, em Paulo Afonso, cada paróquia, a própria catedral, que as pessoas todas conheçam a extensão do trabalho. Então, por exemplo, quantas pessoas, no final de semana, passam para ouvir a palavra de Deus comumente, não é? Nós estamos agora em período de pandemia, mas normalmente, quantas pessoas são alcançadas com a palavra de Deus? Quantos jovens são alcançados através das pastorais? Quantas crianças na catequese, no crisma, na pastoral do menor, no infância missionária? Quantos casais são atendidos através do ECC, através da pastoral familiar e assim por diante? Então, esses números, eles são realizações. Então, a importância de uma pastoral para fazer com que esses números cheguem em todos os fiéis. Alexis, até naquele fiel que dá R$ 5 por mês, não interessa com quanto o indivíduo participa. Para nós, o importante é como ele participa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que dão muito dinheiro na igreja, 15 mil, 20 mil reais. E eu tenho a sensação de que elas estão fazendo aquilo para poder apagar culpas delas. Enquanto isso, quem carrega de verdade a igreja nas costas, na oração, no trabalho pastoral, é aquela idade. Tem muita gente rica, de bom coração e que realiza muita coisa. Mas isso é para a gente entender que não interessa com quanto, mas como as pessoas participam. Isso é o mais importante. Há pessoas, por exemplo, que dão R$ 5 e passam uma vida inteira e não renovam nunca a sua doação. Do jeito que ela fez a inscrição, tem 15 anos, a inflação já mudou, o recurso dela já entrou a mais, mas ela continua dando R$ 5. Então eu pergunto, essa pessoa tem consciência do que está fazendo? Não. Mas muitas e muitas pessoas também que contribuem, às vezes, com R$ 500, R$ 600, chegam para o padre e falam assim, padre, olha, se o senhor não fizer do jeito que eu quero, eu vou parar de ser dizimista aqui. Então eu pergunto, ele está pagando por uma prestação de serviço ou o quê? Recentemente eu vi, circulando na rede da internet, uma campanha maldita, e que eu diria até demoníaca, dizendo, sem sacramento, sem dízimo. O grupo que criou isso transformou Jesus em produto, sacramento em prestação de serviço, e a igreja numa empresa. E ela não é isso. Como nos diz o Papa Francisco, nós não somos uma organização qualquer. A igreja é esposa de Cristo. Isso é sério para nós. Eu não sou dizimista porque eu preciso dos serviços que a igreja me presta. Não. Até porque a igreja não tem nada para vender. Tudo nela é graça. Tudo é de graça. Que valor nós podemos pagar pelo sacramento do matrimônio? Quanto de dinheiro nos vale o perdão num ato de confissão? Quanto que nos custa o matrimônio, o cotidiano dele? Quando o amor entre um casal já não é suficiente mais e o que ele precisa é acionar o botão da graça de Deus para manter sua família viva e ativa, unida. Quanto que isso vale? Então, é uma judiação que tenham pessoas que pensam assim, bom, se eu não estou recebendo a comunhão, então eu também não preciso levar o meu dízimo na igreja. Primeiro, ela não se faz igreja. Segundo, ela não compreendeu nada do seu papel dentro do processo de conversão. Então, eu diria, nesse momento em que todos nós somos extensão da igreja, somos os altares vivos circulando na rua, somos os representantes legais do Senhor e da igreja dentro da sociedade, é quando nós mais precisamos ser fiéis no nosso dízimo. É para que, assim acontecendo, eu não vou pegar Covid, isso não vai acometer ninguém da minha casa. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Para não pegarmos o Covid, é bom ficarmos em casa, fazermos isolamento, tomarmos a vacina. Essas são as nossas prevenções. Nós não podemos mais trabalhar dentro da igreja com uma fé supersticiosa. Uma fé simples, sim. Uma fé ingênua, não. Basta disso.
Nós também não podemos atuar no dízimo, mas eu me recordo uma ocasião, numa das minhas viagens para fora do Brasil, uma viagem a Israel, um rapaz, um jovem da igreja, se senta ao meu lado. Nós estávamos saindo de Tel Aviv, de Jerusalém, indo para Tel Aviv. E ele senta do meu lado e ele fala assim, Aristides, foi o maior presente que eu pude ganhar, foi essa viagem. E ele ficou encantado com aquilo, né? Com a viagem em si. Mas aí ele virou num determinado momento e falou assim, pena que foi uma viagem rápida. E eu, então, muito curioso, perguntei para ele, o que você gostaria de ter visto que você não viu nessa viagem? Ele falou assim, eu vi lugares lindos, mas eu adoraria poder ir na fazenda do filho pródigo. E eu falei, como é que é? Eu queria visitar a fazenda do filho pródigo. Eu falei, meu filho pródigo é uma parábola. E ele falou para mim assim, eu sei, é a parábola que eu mais gosto. Então, meu filho, é uma parábola. Não existiu um filho pródigo. É uma maneira, uma história de Jesus contar algo, de ensinar algo. Sabe o que ele falou para mim? Pode parar, você está acabando com a minha fé. E eu falei para ele, isso não é fé, isso é estupidez, isso é ignorância, isso é ingenuidade. Então achamos que temos fé, mas o que temos às vezes, muitas e muitas vezes, é superstição. E nós não podemos mais continuar com isso. Nós vamos ter uma fé simples, ingênua, nunca mais. Então é importante que a gente saiba lidar com essa realidade. Então, se eu for dizimista, isso vai acontecer comigo lá. Não, nós precisamos sentar e dialogar com a ciência, nós precisamos tomar as precauções devidas. Agora, não podemos desviar o nosso olhar do olhar do Senhor. Ele caminha conosco, Ele está sofrendo conosco nessa pandemia, está sofrendo conosco. O nosso Jesus hoje está entubado. Nosso Jesus está agonizando em muitos hospitais por aí, sem ar para respirar. O nosso Jesus, ele está sendo despedido, ele está sem um mantimento na cozinha para poder alimentar seus filhos. Padre Lancelotti, em São Paulo, tem trabalhado com centenas de milhares de famílias que estão indo para a rua. E ele enxerga em cada um deles o rosto de Cristo. Ele está hoje atuando através das pessoas que têm saúde para poder trabalhar. Eles atuam nos nossos padres. Perdemos muitos padres para o Covid. Perdemos muitos bispos no Brasil para o Covid. Na Itália foram centenas. No mundo, um número sem conta. Por quê? Porque nossos padres, nossos leigos estão atuantes e acabaram se contaminando. Então, nós vamos hoje compreender que isso tudo vai passar. Oxalá cada um de nós consiga sobreviver a isso tudo. E se nos unirmos com o modo responsável, nós vamos conseguir. E se conseguirmos manter viva e acesa a chama missionária de cada um de nós e no coração das pessoas, vai ser uma bênção. E o dízimo pode fazer isso. E a pastoral do dízimo tem essa importância hoje, de ser esse canal, esse elo de ligação. Nós precisamos ocupar todos os espaços possíveis, enquanto membros da pastoral do dízimo. O espaço sagrado, o espaço formativo, o espaço geográfico e o espaço virtual. Se nós tivermos um site, vamos atuar no site. Se tivermos um grupo de WhatsApp, vamos evangelizar no grupo de WhatsApp. Se nós pudermos entrar no TikTok. Eu agora comecei a fazer 100 programas de 1 minuto sobre o dízimo, fazendo no TikTok. Mas é só para jovem lá. Então, o jovem também precisa ouvir falar do dízimo. Então, nós estamos lá. Estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Onde nós pudermos entrar, nós precisamos entrar. Nas paróquias também não é diferente. Pedro, por exemplo, com 18 anos, aí da Pascom de vocês, está prestando um serviço extraordinário para poder nos conectar hoje. Ele está evangelizando. Então, nós precisamos de jovens também, dentro da pastoral do dízimo, para nos colocar em contato com os dizimistas. Nós precisamos ter, por exemplo, um aplicativo como aquele da Servo Fiel, que é gratuito. As pessoas baixam no próprio celular, ela pode contribuir com o dízimo pelo aplicativo. Mas ele diz, não vai ficar muito mercantilizado isso tudo? Não, porque esse aplicativo ele é desenvolvido por quem é da igreja. Então, quando o indivíduo faz a doação dele, automaticamente ele já recebe uma cartinha do padre de agradecimento. A própria pastoral do dízimo vai poder fazer uma conexão, fazer uma ligação telefônica para aquela pessoa e assim por diante. Tem muita coisa que a gente pode desenvolver.
Então, o que é que a pastoral do dízimo hoje precisa? Ela precisa continuar se reunindo, mesmo que de modo virtual. Ela precisa se aplicar nesse período de pandemia agora na formação. Entender o dízimo histórico, entender os documentos da igreja e o dízimo, entender o dízimo em várias instâncias. Tanto que nesse período de pandemia nós criamos um canal chamado... Vou começar, inclusive, um agora específico para lideranças, né? para pastoral. Como organizar pastoral, como distribuir as atividades, como é que ela vai para a comunicação, para a visita, para o plantão, como é que ela faz cada um desses trabalhos, como viver nesse período da pandemia e no período pós-pandemia. Então, essas coisas todas são importantes. Mas antes de eu entrar mais a fundo nessa questão da pastoral, eu queria saber se, enquanto vocês têm alguma dúvida sobre o dízimo em si. Se é 10%, se não é 10%, ou se isso já ficou claro para vocês. Se tem alguma dúvida ainda. Aí eu te peço, Pedro, para caso o pessoal tenha alguma pergunta, para você já fazer, para a gente poder ir respondendo. O ideal é de que nós, nesses 2 dias, não fiquemos com dúvida nenhuma. Pode perguntar. Apareceu um aqui, Aristides, perguntando se tem número especial de pessoas para poder formar o dízimo em uma paróquia ou em uma comunidade. Se tem um número especial para pastoral? Não. É isso? É para contribuir com o dízimo. Entendi. Entendeu? Gente, olha, 10% era lá no Antigo Testamento. Em Jesus tudo se faz novo. Em Jesus é 100%. Vocês acharam que fosse abaixar, não é isso? Mas não. Por que 100%? Porque do que adianta você dar 10% do que você ganha na igreja, mas dos outros 90% você não usar de maneira justa e cristã? Do que adianta você dar 10% do dízimo na igreja, mas ser infiel para tua esposa? Ou vice-versa? O próprio Jesus vai dizer, vocês dão dízimo até da erva daninha que nasce no quintal da sua casa, do cominho, do endro e da hortelã, mas não praticam a justiça e a caridade. Então, com quanto eu vou participar, é diferente. Então, eu chego e falo, Senhor, tu me destes a administrar tanto. Eu desejo e posso participar da minha comunidade com 10%, com 15%, com 20%. Você que vai decidir. Por isso que o Senhor vai dizer, cada um desse segundo que se propôs em seu coração. E o mandamento da igreja, cada qual segundo as suas possibilidades. Não é para ninguém passar carência dentro de casa, deixar passar apuro dentro de casa, para mandar dinheiro para a igreja. É o pouco de cada um que juntos se multiplicam diante do Senhor. Eu vejo, por exemplo, os 10% como legal, mas não é obrigatório. Eu, por exemplo, faço a opção dos 10%, mas a igreja não me obriga a isso. Foi uma opção que eu particularmente fiz. Por quê? Porque eu vou num restaurante, quando vem a conta, está lá, 10% do garçom. Entendeu? Quando eu, às vezes, estou viajando, fico no hotel, quando eu vou pagar a conta do hotel, está lá, 10%. Eu vejo, por exemplo, que esse número, ele tem um simbolismo, então é uma opção minha. Mas cada um de nós pode fazer essa opção. Então, esse número é isso. Era isso, Pedro, mais ou menos? Aristides. Pois não, padre. Eu entendi também um pouco da pergunta, era no sentido de quantas pessoas uma comunidade precisa para formar a equipe da pastoral do dízimo. Eu vi aí que a pessoa colocou que a comunidade dela é pequena. Mas eu também vou mais a fundo. Por exemplo, na catedral, eu vou falar dos meus, nem toda comunidade tem uma equipe do dízimo. Pode existir uma comunidade que não tenha a equipe do dízimo, né? Porque às vezes tem comunidades que tem pessoas que recolhem o dízimo, mas não uma pastoral estruturada, organizada, que acompanhe o dizimista e não só receba dinheiro. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, padre, é o seguinte: a pastoral, ela é paroquial. E no caso da catedral, por exemplo, não é só a matriz, a catedral, que é a paróquia, mas todas as comunidades que a compõem também fazem a paróquia.
Então, por exemplo, há que se ter uma equipe paroquial. E dentro dessa equipe paroquial, nós vamos ter representantes participando de todas as comunidades. E tudo que acontecer no ambiente da catedral, lá na matriz, vai ter que acontecer também lá na comunidade. Agora, a catedral ela precisa de ter uma equipe de aproximadamente 40 pessoas, 45 pessoas. Por quê? Porque tem muita coisa para ser feita. Tem muita Então atividade estamos para longe, fazer. viu? Pois é, então. É por isso que a gente está fazendo esse encontro aqui, né, Padre? Precisamos. Então, veja bem, se o senhor tem 20 comunidades, as comunidades, por exemplo, elas podem ter ali 5 ou 6 pessoas. Mas a paróquia, ela precisa ter mais. Por quê? Vamos supor que o senhor tenha 20 comunidades. O senhor tem quantas comunidades hoje na catedral, padre? 15. 15 comunidades. 15. Então, vamos lá. Eu, por exemplo, eu estou chutando aqui. Vamos imaginar que o senhor tem uma comunidade Nossa Senhora da Conceição e tem a outra que é São Judas. Então, a Nossa Senhora da Conceição vai ter que ir lá na São Judas para fazer missão. Porque santo de casa não faz milagre. Então, esse trabalho missionário é importante. Por exemplo, vai ter um encontro de casais. A pastoral do dízimo, paroquial, precisa ter um grupo na área de comunicação que possa ir fazer uma palestra sobre o dízimo lá naquele encontro de casais. Vai ter um retiro para a juventude. Nós vamos falar de dízimo para eles lá. Então, essa equipe de comunicação vai ter dentro dessa equipe um grupo. Então, nós precisamos, além de ter um número diversificado de pessoas, ou seja, de 40, 50 pessoas, nós vamos fazer um aproveitamento delas segundo o carisma e aptidão de cada uma. Por exemplo, vou partilhar com o senhor uma limitação minha. Me peça para falar e a gente conversa o dia inteiro, a noite inteira. Eu prego sem nenhum problema. Mas se o senhor me pedir para fazer uma visita na casa de alguém que eu não conheça, eu fico todo desarrumado. Porque eu sou muito tímido, né? Então eu não sei bater numa cara, vem aqui rezar o terço com vocês. Eu não sei fazer isso. Mas vou junto com o povo da apostolado da oração, porque eles fazem isso brilhantemente. Quem anda, por exemplo, com a casinha da mãe rainha, eles fazem isso brilhantemente. Então, nós vamos aprender com eles. Dentro da equipe do dízimo, então, da pastoral, nós vamos ter uma equipe com essa aptidão para fazer visitas, para poder estar antenada na necessidade do povo dizimista. Então, nós vamos precisar ter uma pastoral que, de fato, percorra todo o percurso pastoral. Não podemos, por exemplo, reduzir o trabalho da pastoral ao plantão. Porque senão não é uma pastoral, é uma equipe que recebe dinheiro. Né? Então, não é esse o papel, não é esse. Aliás, padre, vale dizer aqui, não é? A pandemia trouxe uma realidade nova para a gente agora, que é nada contamina tanto quanto dinheiro. Porque ninguém é maluco de passar álcool no dinheiro, não é isso? Então, todo mundo, aliás, quer botar a mão nesse dinheiro. Então, ele anda de mão em mão, de mão em mão. Pense num trem sujo com vírus de Covid, esse tal dinheiro. Isso no mundo todo está sendo já questionado. Então, muito em breve, talvez, sejam eliminadas as notas. E nós vamos ter no celular, nós vamos ter no Pixel, nós vamos ter, com tecnologias, uma maneira nova de nós pagarmos as coisas e de negociarmos. O dinheiro vai mudar. Eu até costumo brincar, porque houve um período na história em que o dinheiro era sal, né? Por isso o nome salário, né? Salário, que era pago com sal. Então era um bem extraordinário. Então o dízimo, por exemplo, do sal andava em carroça. Por quê? Porque você dava sacas de sal, não é isso? Quando passou para salário, esse dinheiro vai para o bolso. E agora esse dinheiro está saindo do bolso por conta de uma nova realidade e está migrando para as tecnologias, para os cartões. Então, provavelmente, dentro em breve, nós não vamos ter mais dinheiro, moeda, papel. Por quê? Por conta de segurança sanitária. Então, são novidades, não é? Então, a pastoral do dízimo, né, precisa contar com pessoas que tenham esta compreensão de gestão para poder acompanhar as mudanças dos tempos. Eu acho curioso, porque tem muita gente da pastoral do dízimo que às vezes fala assim para mim, não, nós não queremos saber desse negócio de cartão aqui não. Como é que nós vamos fazer então? Vamos voltar ao tempo do sal?
Como é que nós vamos fazer? Nós vamos trazer o quê? Uma vaca e cortar o pescoço dela no altar? Jogar o sangue para um lado, para o outro? Dividir, como fazia-se em Deuteronômio, né? Lá no deserto? Chifres, couros, gorduras eram queimados sobre o altar. A carne era dividida, os levitas faziam e distribuíam para aqueles que precisavam, e a família que levava comia com ervas amargas diante do altar. Muito bem. Mas hoje as coisas mudaram. Então nós também precisamos mudar. É uma outra instância. A pastoral do dízimo, ela precisa. Lá na comunidade, 4, 5 pessoas. Aliás, sugerimos o quê? Que o coordenador, aquele que cuida da comunidade, já seja o membro chefe, vamos dizer assim, da pastoral do dízimo. Aristides, Por quê? Pois não, padre. A paróquia da Catedral é urbana, mas nós temos aí outras paróquias que também têm comunidades rurais distantes da matriz. Nesse caso, como fica a equipe do dízimo paroquial? Não tem condições de ter participantes, então? Se ela é muito distante. Por exemplo, em Macururé, quando eu fui pároco, na minha paróquia anterior, tinha comunidades a 80 quilômetros. Então, como dinamizar o dízimo lá a 80 quilômetros naquela comunidade que quase não tem contato com a matriz? Ela vai ter um número reduzido de pessoas, mas ela vai ter que receber, vamos dizer assim, a atenção da matriz, como a matriz recebe. Então pode ser, mas lá a gente celebra só uma vez por ano. Tudo bem, nessa vez por ano nós vamos ter que chegar lá. Essas pessoas deverão receber formação. Eu acho que se tem uma coisa, padre, que a pandemia vai nos trazer de positivo, é da gente saber que nós podemos fazer reunião à distância agora, não é? Nós podemos participar. Quem não pode, por exemplo, eventualmente fazer uma viagem, agora poderá, a partir das tecnologias, participar das reuniões, né? Para quê? É porque ele precisa tomar alguma decisão lá na matriz? Não. É porque se nós, da matriz, não tivermos uma harmonia com as comunidades, ela deixa de ser paróquia. E paróquia é o conjunto das comunidades com a matriz. A matriz é só mais uma comunidade, deveria ser assim, né? Então, é um desejo, por exemplo, também da igreja, de muitas comunidades, um dia, quem sabe, virar paróquia. Então, ela também precisa experimentar aquilo. As comunidades de zona rural, elas são até mais fáceis de se trabalhar em dízimo, porque as pessoas, elas têm uma consciência de partilha na zona rural sobre o dízimo que é natural. Quem é da roça mesmo, quem é do campo, sabe que a própria natureza faz isso. Por exemplo, os pássaros não comem todos os frutos de uma árvore. Eles deixam uma quantidade no pé. Há uma inteligência espiritual na natureza que nós, seres humanos, muitas e muitas vezes, perdemos. Mas, por exemplo, algumas coisas fazem parte da nossa natureza também. Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar. Então, às vezes, por exemplo, quando eu faço pão, alguma coisa, e eu vou viajar, então eu saio dando para os vizinhos todos, né? Para não sobrar em casa. Quando eu volto de viagem, esses vizinhos devolvem as vasilhas todas cheias de alguma coisa também. Então, há uma reciprocidade natural entre nós, mas que não compreendemos isso, às vezes, como fazendo parte da natureza do dízimo. Mas isso é importante que a gente aprenda. E a gente tem muito a aprender com as comunidades. As matrizes têm muito a aprender com elas também. Outra coisa, nós da Catedral, eu tenho pouco mais de um ano, quase 2 anos. Tenho 1 ano e 10 meses que estou na Catedral. Existem comunidades que estão na área urbana, todas na área urbana, nas ruas, e assim, tinha uma preocupação muito grande, porque tem muitos que são de prédios alugados. Muitos não, 80%. Nós só temos 3 comunidades que são prédios nossos. O restante são prédios alugados. E desde quando eu cheguei, eu percebo a preocupação das pessoas de pagar aluguel, de pagar as contas. É interessante que nesse tempo da pandemia, ninguém até agora se aperreou. A gente vivia se preocupando na festa do padroeiro,
não participavam nem da missa direito, porque tinha que fazer barraca de lanche, e tinha que fazer barraca de lanche, e agora se percebeu que pode muito bem viver a dimensão comunitária sem se preocupar com a dimensão econômica, mas basta que tenha um coração aberto. Também a pandemia, acho que deixou as pessoas mais sensíveis, né? Inclusive para a vida da igreja. Então, acho que é um testemunho muito bonito das nossas comunidades de perceberem que o que conta é a providência e não o desespero. Aqui no Nordeste, nós temos uma comida típica, principalmente quem é de Paulo Afonso, de vender o xerém. Então, se não vendesse o xerém, a comunidade não funcionava durante o ano. Nós já estamos há 1 ano e meio quase sem vender xerém e estamos sobrevivendo. As nossas comunidades estão fechadas, entre aspas, as portas, mas não estão fechadas de atuarem, de continuar o trabalho de evangelização, né? Esse é um fenômeno que está acontecendo, e é curioso, padre José, porque, assim, uma das minhas preocupações, que vem sendo alvo das minhas palestras, a gente tem trabalhado muito com dioceses, né? É de que os padres mais jovens têm sofrido mais do que os padres já mais experientes. E por conta de tanta novidade e não estarem preparados para isso. Então, a importância das equipes agora, das lideranças, dos anciãos das nossas comunidades, no apoio aos padres mais jovens, isso é fundamental. Da maneira, por exemplo, com que nós hoje precisamos contar com os jovens da PASCOM. Se não fossem os jovens da PASCOM, nós estaríamos no Brasil hoje vivendo momentos muito delicados. Então, a pandemia ela trouxe isso. Então, é buscar a experiência dos mais velhos, é contar com o conhecimento tecnológico dos mais jovens, e com isso nós estamos tendo uma integração maior. Algumas paróquias, algumas dioceses têm se ressentido mais do que outras. E uma coisa eu acho curiosa, eu até falei isso no meu último encontro do clero no interior de São Paulo. É preciso parar de ir atrás de dinheiro. E é preciso ir atrás de problema. Pode parecer estranho isso, não é isso? Mas quando você vai atrás de problema e resolve o problema, e quanto mais esse problema for de dimensões maiores, por exemplo, se você resolve o problema de uma pessoa, é uma coisa. Mas se você resolve o problema de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, o dinheiro virá como consequência disso. Então, isso serve tanto para o mercado comum, para as empresas que hoje estão atuando. Então, se tem algum empreendedor nos assistindo agora, mesmo que católico, mas para as nossas organizações religiosas também funciona assim. Enquanto nós ficarmos parados dentro da igreja pedindo para o povo, manda seu dinheiro, ele não virá. Mas à medida em que você vai a um encontro, através da internet, através do telefone, através de manter um contato, fazer-se presença, as pessoas também elas respondem, que é o que está acontecendo em Paulo Afonso, que é o que está acontecendo com vocês na catedral. Com toda certeza, vocês estão trabalhando muito. Ou seja, a porta pode estar fechada, mas vocês não pararam de trabalhar. Então, isso está fazendo também com que as pessoas, cada qual, assumam o seu papel dentro da paróquia. Isso é o que precisa acontecer. Então, é uma benção. Aliás, vocês estão de parabéns, né? Alguém tem alguma pergunta? Ligue o seu microfone e pode fazer. Padre, antes de abrir os microfones, tem uma pergunta do YouTube aqui. Ivanildo Teixeira está perguntando a Aristides o que a gente pode aprender na passagem do Evangelho em que Jesus vê a pobre viúva colocar 2 moedas no depósito do templo. Não é linda essa passagem? É um momento bastante interessante porque está havendo uma celebração. Os ricos, os classe média e os pobres, todos estão nessa celebração de igual maneira, mas o Evangelho nos fala de uma viúva. Bom, então vamos lá. Vamos recordar que naquela ocasião, as mulheres não eram contadas na população. Elas não tinham importância social, como hoje se tem. Então, uma mulher sem marido, porque morreu,
sem um filho que cuide dela, é uma mulher que está à margem da sociedade. Essa, contudo, provavelmente devia ter alguma família. Mas Jesus fica de olho, porque ela é pobre. E o que ela coloca ali, ela coloca da sua pobreza. Ela não coloca ali o que sobra dela. Ela coloca o que ela sente que a comunidade dela precisa. E Jesus, então, ele vai dizer o quê? Ela colocou mais do que muitos ricos colocaram ali. E aqui entra aquilo que a gente falava antes, que o mais importante não é o quanto, mas o como. Se eu vou lá e jogo lá um dinheiro, R$ 2, e eu encaro aquilo, é uma esmola que eu estou dando para a igreja, é uma postura. Mas se eu estou dando aqueles R$ 2, e aqueles R$ 2, eu estou colocando ali, olha, eu estou participando aqui porque eu acredito que o reino precisa ser implantado. E eu entendo que a nossa comunidade está fazendo isso. Nossa paróquia está fazendo isso. Então, eu quero participar. A diferença é brutal com os mesmos R$ 2. E ela colocou ali as duas moedas. E vale lembrar, muitos ricos colocaram ali na cesta o mesmo que a viúva colocou. Então, é uma passagem linda. E que para a gente precisa ser considerado aqui, não pelos valores, mas a delicadeza de Jesus ter observado. Por quê? Porque ela passaria despercebido dentro da comunidade cristã. Ela passaria como mais uma mulher pobre e viúva. E Jesus, ele colocou reparo no como ela fez. Então, isso é bom para a gente perceber que, eu até postei no meu Facebook hoje, que é o Deus que zela por nós, se chama misericórdia, e não nos cansemos de erguer nossas mãos, que elas não ficarão vazias, porque as mãos dele estão estendidas para nós o tempo todo. Então, ele está atento também àquilo que nós fazemos, cada um de nós. Outra, Pedro. Tem uma outra aqui no chat. O Elitan Matias está perguntando como pode modernizar o dízimo sem que o dizimista perca a essência de participar das celebrações e da consagração do dízimo. Wellington, veja bem, olha, essa questão da participação, ela é provisória. Agora, chegando já a vacina, o ano que vem, por exemplo, acredito que todo o povo brasileiro já vai estar, se Deus quiser, vacinado. As coisas elas vão entrar num novo tipo de normalidade. E a participação, ela hoje já está acontecendo. Quando a gente fala sobre a presença, sobre estar na celebração, ela vai voltar, né? Mas o mais importante agora é nós fazermos com que aqueles que se acostumaram a não participar voltem para a igreja. Acho que essa vai ser a nossa maior dificuldade, mais do que sobre o dízimo em si. Porque o dízimo já é próprio daquele que participa, daquele que está envolvido e que entende o seu papel dentro da sociedade. Mas nós temos uma legião de pessoas que se dizem católicas, mas que no fundo, elas ainda não tiveram um encontro com Jesus de Nazaré. Então, a minha sugestão é, seja através das redes sociais, seja através de encontros formativos, seja de maneira presencial ou à distância, a nossa preocupação para todas as pastorais é de que nós promovamos o encontro das pessoas com Jesus de Nazaré. Se elas tiverem um encontro com Jesus, seja no dízimo, seja na pastoral familiar, seja para a liturgia, elas vão viver de uma maneira diferenciada. Mas se não tiver esse encontro com Cristo, nenhuma dessas meias de expressão da fé serão possíveis. Então, a minha sugestão é, há um novo jeito da gente conduzir as coisas hoje. Mas a essência, que é de levar as pessoas a ter um encontro com Cristo, essa não acaba nunca. Por exemplo, nesse momento, nós estamos distantes, vocês, eu em Minas, vocês na Bahia, mas nós estamos tendo a oportunidade de experimentar aquilo que o Senhor nos diz no Evangelho. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Então, a nossa fé nos permite, é esse Deus que nos une. Então, se Ele está aqui conosco, que nós tenhamos um encontro com Ele. Outra, Pedro.
Enquanto não, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer essa pergunta. Fique à vontade e aproveite o máximo, que não é todo dia que nós temos Aristides conosco, não. E é uma alegria. É que chegou também 9 horas, né? O povo deve estar cansado às vezes. Amanhã vocês podem, então, fazer uma coisa. Gravem hoje perguntas, escrevam no papel. E amanhã nós abrimos a nossa noite respondendo perguntas. Pode ser assim, não? Então, se ficou alguma dúvida, às vezes a dúvida nem é sua, às vezes é de alguém. Às vezes é uma coisa que alguém falou para você e você não soube responder para ela sobre o dízimo. Então, escreva no papel para você não esquecer. E amanhã você já pode ir entrando e passando para o Pedro. E aí ele já vai me passando e a gente vai respondendo as perguntas. Pode ser assim, padre? Pode sim, Aristides, pode. Aristides, na sua colocação sobre as definições do dízimo no Velho Testamento e na condição de Jesus, como você vê essa parte aí? Tem uma definição no Antigo e no Novo Testamento não tem muita essa conotação de dízimo. Como você vê isso? Entendi a tua pergunta. Veja bem, olha, no Antigo Testamento nós vamos ter 3 fases, eu vou dizer assim, 3 fases do dízimo. A primeira delas, ela é espontânea, porque isso biblicamente falando. Abraão não foi coagido nem por Melquisedeque, nem por Deus. Vamos esperar Aristides voltar. Acho que a internet dele caiu. São 3 fases que nós vamos ter do dízimo, né? No Antigo Testamento, nós vamos ter o primeiro momento em Abraão, que é espontâneo. Ele não foi coagido a viver essa prática. Depois nós vamos ter um outro momento, que é com Moisés, na lei de Moisés. Então, os patriarcas, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, viveram um dízimo de uma relação muito livre com Deus. Mas quando o povo começa a se organizar, até em função da libertação, esse povo está saindo do Egito, depois de 400 anos longe de Deus, vamos dizer assim, sem um convívio com Deus, então fazia-se necessário que esse povo tivesse um tempo, e ele tivesse uma disciplina, e ele tivesse um modo de se reorganizar, tendo como centro o Deus de Israel. Porque eles passaram 400 anos numa cultura egípcia politeísta, onde o próprio faraó era um deus. Então, muitos deles, com o decorrer de 400 anos, as gerações foram mudando, os jovens foram chegando e foram morrendo, e foram chegando outros. Então, aquela fé ardorosa, vivida por Jacó, vivida por Abraão, por Isaac, elas foram como que se desgastando no tempo, ali dentro do Egito. Então, aquele período, quando eles vão, é extremamente necessário. E Moisés vai fazer um trabalho importantíssimo. Não era apenas tirar o povo do Egito, mas era reunir, instruir e liderar esse povo para a liderança de Deus, esse Deus de Israel. Ele tinha uma missão ainda muito maior, que era adentrar a terra prometida. Prometida a quem? A Abraão. Então, olha lá, de Abraão aqui, 500 anos se passaram. Então, toda essa movimentação, ela vai exigir agora, na lei de Moisés, uma fidelidade maior por parte do povo. Então, aqui ela começa a virar lei. Mas uma lei daqueles que foram
agraciados pela libertação. Aqueles que experimentaram o poder de Deus de modo visível, né? Ou seja, esse povo durante o dia tinha uma nuvem a cobri-los. À noite eles tinham uma coluna de fogo. Quando eles ficaram com fogo, apareceu o maná no deserto. Quando eles cansaram do maná, vieram os codornizes. Ou seja, eles tiveram uma experiência mística muito profunda com Deus. Ainda assim, eles acabaram fazendo bezerro de ouro, eles fizeram uma presepada danada. Ao passo de quando chegaram às margens do Jordão, pronto para entrar na Terra Prometida, eles escolheram 12 homens, cada um representando uma tribo, e falaram só, vocês vão à noite para ver a terra onde nós vamos entrar. Sabe o que aconteceu? 10 voltaram de manhã dizendo, Moisés, você é maluco, você e seu irmão são doidos. Tem gigantes dentro dessa terra. Nós vamos entrar e eles vão nos matar. Você nos tirou do Egito, pelo menos lá a gente tinha cebola para comer. O que vai ser da nossa vida daqui por diante? Só 2 tribos, Josué e Caleb, vieram carregando um cacho de uvas e dizendo, o Senhor de razão, essa é a terra prometida. Olha o tamanho desse cacho de uva. E assim são as outras frutas. Ou seja, vamos entrar. Eu fico a me perguntar se nossas comunidades hoje não vivem essa mesma realidade. Quando às vezes o padre ou as lideranças falam, vamos fazer alguma coisa. 10 vão dizer, isso não dá certo, isso não vinga, isso não vai para frente. Só 2 às vezes falam assim, padre, vamos fazer, eu topo. Às vezes até entre o clero acontece isso na diocese. O bispo traz uma novidade, tem 10 dizendo, isso não funciona, o senhor veio de fora, o senhor não conhece o povo daqui, nós conhecemos, babá. Então, essa proporção precisa ser modificada. Então, o que vai acontecer? Quando adentra a Terra Prometida, 40 anos depois, olha o que vai acontecer. O dízimo, ele deixa de ser apenas uma contribuição religiosa. Vamos recordar que Samuel, que era um conselheiro do tempo dos juízes, não é isso? Quando interpelado, assim, olha, pelo povo, o povo falava assim, olha, nós temos medo, entramos na Terra Prometida, distribuímos aqui as terras, está lá Israel e Judá, as 12 tribos estão instaladas, mas ao derredor existem nações que podem chegar aqui a qualquer momento e nos tirar daqui. Então nós queremos um rei. E junto com esse reinado, um exército. O que Samuel vai dizer? Lembrem que a única maneira de custear isso tudo é com o dízimo. Então, quando isso se torna uma prática, o dízimo agora vem para cuidar do reinado, para cuidar do exército e para cuidar dos sacerdotes. E aí vocês imaginam as coisas que aconteceram nesse meio tempo. As brigas entre reis e sacerdotes. Como é que isso tudo, vocês sabem aonde entra dinheiro, tem corrupção, não é verdade? Quando muitas coisas às vezes acontecem, a baderna também é grande. Então nós vamos ter um período onde a pena de morte foi feita para aqueles que não contribuíssem com o dízimo. Houve ocasiões, por exemplo, do povo falar assim, nós não vamos contribuir com tal cidade porque ela pertence a Israel e não a Judá. Ou seja, nós tivemos muitas dificuldades. Mais tarde, quando Jesus vem, a mensagem de amor é tão impactante de Jesus, a novidade do evangelho, do anúncio de Jesus, ela é tão extraordinária, que ela redimensiona a própria questão da obrigatoriedade do dízimo. Então nós vamos pegar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos perceber que eles tinham algumas práticas, eles viviam o ensino dos apóstolos, a fração do pão, colocavam tudo em comum. E administravam de um modo que não faltava nenhum deles. E eles, assim, esperavam a segunda vinda de Jesus. Então, a igreja se organiza nesse tripé. Catequese, liturgia e dízimo. Já naquela época. Nós vamos perceber mais tarde, quando Constantino, já imperador de Roma, deseja que o Império Romano deixe de ser pagão e passe a ser cristão, por conta de uma experiência que ele teve no ano de 312, sobre a ponte Milvia. Ele precisava participar de uma grande batalha. Ele tinha muito medo porque o exército dele era menor. Quando ele olha para o céu, está lá no céu uma nuvem, uma cruz em formato de nuvem, né? Nas nuvens, escrito, com este sinal vencerás. Ele faz o sinal da cruz, ganha a batalha, e a partir daquele momento
Cessam-se, então, as perseguições contra os cristãos e ele quer trazer o cristianismo para dentro do império. E quis fazer isso da maneira mais intempestiva possível. Então, por exemplo, quanto tempo demora para batizar um cidadão? 10 anos, 11 anos, depende de quando ele estiver pronto para assumir a fé. Não, isso vai demorar muito tempo. Numa tarde, fale de Jesus para eles, no dia seguinte, batize-os todos. Eu pergunto, a catequese desse povo foi boa? Eles vão ter o mesmo empenho que os outros tiveram nesse período de perseguição, de morrer professando a sua fé? Outra questão que aconteceu foi, olha, vocês aí, nessas reuniões celebrativas de vocês, se vestem muito mal, não é? Outra coisa, vocês ficam aí nas casas uns dos outros, até em catacumba vocês celebram. Mas daqui por diante, a corte vai participar da celebração, o imperador vai participar. Então nós vamos trocar a roupa de vocês. E aí trouxeram essas vestimentas todas que até hoje enriquecem o guarda-roupa do clero, não é isso? E vai acontecer nesse meio tempo uma série de questões. No Concílio de Macon, por exemplo, em 535, por falta de bispos e padres, definiu-se num concílio de que os monarcas poderiam receber o dízimo legal do povo. Mais uma vez, nós vimos acontecer atrocidades. O povo camponês, o povo pobre, de 10%, tinha que entregar mais de 100%, ou seja, ele entregava tudo que produzia e ainda ficava devendo. Então, esses antitestemunhos todos foram fazendo com que o dízimo assumisse e se descaracterizasse daquilo que fez com que ele surgisse lá em Abraão, a espontaneidade, a gratuidade, o amor para com Deus, o reconhecimento do senhorio de Deus na nossa vida. Então, em Jesus, todas as coisas se faz nova, mas se desgastam na formação da história da igreja. Então, hoje, quando a Igreja do Brasil, através dos nossos bispos, optam pela sustentação da igreja a partir de uma pastoral, como é a pastoral do dízimo, a partir da consciência e da participação do povo na corresponsabilidade, isso é um resgate extraordinário de história, como que se a gente corrigisse a história. Fizemos muitas barbaridades com o dízimo, que a gente vê acontecer em algumas igrejas neopentecostais hoje. De extorsão, de desaparecimento, de má administração, essas coisas todas. A própria imposição, não é isso? Ou você faz isso, ou você vai ficar sem dinheiro, o seu animal do pasto vai morrer seco se você não contribuir com o dízimo. Joga-se maldição sobre o povo, bota uma teologia de medo, de pânico no povo, quando na realidade o dízimo é teologia da graça, é teologia do amor, né? E é isso que Jesus nos traz, que precisa ser resgatado e vivido hoje. Então, Abraão vai nos dar isso, reconhecimento, gratidão e fé. Mas Jesus vai ser traduzido belíssimamente por São Paulo, aonde ele praticamente substitui a lei pela graça. E quem está sob o jugo da graça está livre da lei. Espero ter te respondido. Eu fui longo, mas eu espero ter te respondido. Muito bem respondido, obrigado. Obrigado. Já são 21h14. Amanhã, 19h30, né, padre? Poderíamos ficar aqui a noite toda ouvindo Aristides, um conhecimento assim riquíssimo e bem profundo sobre a importância do dízimo. Amanhã às 19h30 nós nos reencontraremos para darmos continuidade à nossa formação. Aristides, as suas considerações finais por hoje, para também que descansar e o nosso povo também poder descansar. Vamos sim. Eu gostaria de deixar esse convite, façam hoje as perguntas, escrevam as perguntas, anotem questionamentos que as pessoas fizerem, para que amanhã a gente possa iniciar já com essas perguntas. E outra coisa, se você ainda não fez a experiência do dízimo na sua vida, ou se você leva dinheiro na igreja, mas está faltando ter uma experiência mística de espiritualidade, aproveita esse momento. Aproveita esse período que a gente está vivendo para você reorganizar isso na tua vida, tá bom?
Aristides, podemos dar a bênção, né, padre? Com certeza. Muito obrigado por esta noite maravilhosa, profunda e rica. Amém. Também a pandemia nos deu a possibilidade de nos encontrarmos. Eu estou aqui em Recife cuidando de um padre doente, não estou na paróquia, mas ao mesmo tempo as redes sociais nos fazem estar na paróquia. Tem gente aí de outras paróquias da diocese, você aí de Minas. A pandemia prejudicou e ceifou muitas vidas de pessoas queridas nossas, mas também fez com que nós vencêssemos desafios e encurtasse distâncias. Então, esta noite de hoje, nós encurtamos muitas distâncias através das redes sociais, e o dízimo de certa forma, o responsável por isso nesse momento, né? Porque é a pastoral do dízimo quem está nos ajudando através da PASCOM, a mantermos esse nosso encontro virtual. E também de poder conhecer você e o seu conhecimento. Riquíssimo sobre este trabalho na igreja. Abraça Dom Guido também. Tá. Então, um abraço a você e vamos pedir a bênção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira de nossa diocese, que interceda por todos nós, principalmente por quem mais sofre durante esse tempo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, fiquem com Boa Deus, noite, bom gente. descanso. Até amanhã.